Tudo bem, nossa palestrante? Tudo bem, querida. Prazer. É bom estar te recebendo, é muito bom estar te recebendo aqui. É muito bom a gente falar de moda quando o assunto é plus size. Hoje, as empresas, as empreendedoras que estão investindo nesse ramo estão muito bem, obrigada. E a quantidade de mulheres lindíssimas plus size que estão aí dominando o mercado, né? Sim. Sim, muito obrigada, Vanusa, por ter me chamado aqui. Sim. É um prazer estar recebendo você. Sim, o setor de moda plus size no Brasil movimenta praticamente 2 bilhões por ano. É um setor que só cresce, né? Aqui em Teresina, no Piauí, a gente não ouve falar tanto ainda. Eu acho que ainda é um movimento muito recente. Mas eu espero, sim, que a gente venha a ter, né? Agora, esse crescimento também desse movimento e esse olhar para o corpo que não é o padrão, mas se ele tem saúde, como você bem falou, sim, e se a pessoa está se sentindo bem, por que não se vestir bem também? E é isso que as pessoas precisam entender, porque assim, se você for analisar bem o ser humano, se está magro demais, se incomoda. Né? Se está um pouco mais acima do peso, se incomoda. Na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar isso tanto no olhar do outro, como dentro da gente também. Sim. Eu digo isso porque durante muito tempo eu me olhava e eu me incomodava, né? E a gente tem que entender esse olhar que começa dentro da gente. A partir do momento que você se ama, a partir do momento que você se vê uma pessoa saudável e você sabe que você está plus size, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso na mente das pessoas, você sabe que você tem que trabalhar em viver bem, né? E porque se você for analisar um todo, isso é o que eu quero falar com você, Aliana, o ser humano nunca está satisfeito ou os outros nunca estão satisfeitos com os outros. Mais fácil os outros. Né? As pessoas estão vivenciando o seguinte, você que está do outro lado, o jeito que você olha a pessoa que está perto de você é você. É você. É um espelho. Tá? É o espelho. Você é que vê as pessoas de um jeito e você tem que se olhar dentro de você e se analisar. Você que tem que ter esse olhar dentro de você, se olhar no espelho e se olhar para dentro de si. Porque as pessoas que estão bem, muito obrigado, elas enxergam o mundo de uma forma muito positiva. Muito. E é muito interessante tocar nesse ponto da saúde, porque a gente já tem muitas influenciadoras gordas na internet. E que estão muito bem. Que são atletas, inclusive. Sim. Tem um canal na internet do Yoga para Todos, que é nesse sentido, porque existem muitas concepções erradas, facilmente refutáveis, a respeito da obesidade, né? A gente sabe que existem. Eu não sou médica, não tenho pretensão de falar em saúde, mas assim, o que a gente pode falar é que existem muitos estudos médicos que não entendem a causa, em pelo menos 30% dos casos de obesidade mórbida, não são compreensíveis para os médicos porque essas pessoas estão sendo estudadas. Então, a própria medicina vem estudando. Existem obesos metabolicamente saudáveis, né? Que todos os Eu conheço vários e várias e digo de verdade que as pessoas têm que ter muito cuidado com o que falam, inclusive com opiniões que dão. Sim. Porque às vezes você chega com uma opinião que sinceramente é vaga. Você não deveria nem trazer essa opinião muitas vezes. É muito complexo para mim. Sempre foi, desde que eu resolvi estudar esse tema numa tese de doutorado, sempre eu estou lidando com limiares, obstáculos. Parece que a gente está romantizando a obesidade ou que está estimulando uma doença mortal. Primeiro, eu logo falo que eu não sou médica para falar se é doença ou não. Mas eu posso dizer, e vários médicos, amigos meus até argumentariam muito longe, que não é uma doença facilmente explicada. Sim. Não necessariamente uma pessoa gorda. Infelizmente, a nossa sociedade e a nossa cultura atribuiu muitos significados ao gordo. Então, você olha para uma pessoa gorda, você pensa que é desleixado, você pensa que não está se engajando em práticas para emagrecer, como se ele realmente precisasse emagrecer. Muitas vezes aquela pessoa está lutando, mas ela tem algum problema genético, alguma coisa que ela não consegue. E aí ela vai decidir se ela vai recorrer a uma cirurgia de redução de estômago, se vai fazer uma dieta e emagrecer um pouco e ficar com as taxas corretas. A gente tem que deixar de ser julgador da vida do outro. Esse é o problema do ser humano. O ser humano julga muito, né? E interessante isso que a gente está falando, porque assim, a gente sabe que hoje algumas situações da vida não dependem de estar magro ou não. Essa é a palavra certa. Conheço várias pessoas e quando a gente fala de saúde, a saúde ela está em geral. E nós vamos falar agora de moda. E vamos falar de um assunto bem legal, que é esse seu livro. Você é autora do livro De Gorda a Plus Size. Como foi essa ideia? Justamente para mudar essa visão e para mostrar esse mundo amplo e rico, né?
Sim, sim. Então, é como eu disse, enfrentei alguns preconceitos, sim, mas foi dentro da área de comunicação. Meu doutorado foi na SPM, em São Paulo, em Comunicação e Práticas de Consumo. Morei muitos anos lá em São Paulo. Sim. E trabalhava na área da moda, principalmente em visual merchandising, em comunicação. E vi o crescimento, emergir desse mercado. E aí eu comecei a perceber que o preconceito contra o gordo, ele não se restringe aos campos conhecidos. Não é só academia de saúde, não é só a área da saúde, enfim. Eu vi que também existia um preconceito contra ele na literatura acadêmica. Que não deve ter preconceitos, né? Porque deve estudar sobre tudo, todos os aspectos sociais. Então eu fiz um estudo, como não sou médica nem da área de saúde, fiz um estudo na comunicação sobre a inclusão desse público de um ponto de vista social, tratando dos estigmas, do preconceito, dos estereótipos e de como a comunicação tenta inserir esse público no universo do consumo e como se dá esse pertencimento. E essa cultura que foi, não sei se a palavra cultura é a palavra certa, mas esse foco que foi levado para a sociedade de dizer que moda casa com manequins e modelos mais magras, eu acho que isso é realmente algo que, particularmente, eu acho que a gente está um pouco atrasado nesse pensamento. Você mesmo acaba de trazer essa importância da ascensão, né, da moda plus size e o que já evoluiu, o que ainda vai evoluir, né? Sim, vai evoluir. A tendência é que evolua muito, porque a despeito de todos os procedimentos para emagrecimento da população, a obesidade vem crescendo, sim, muito. E tem muitas pessoas nessa condição que podem estar transitoriamente ou não e que precisam se vestir, né? No Brasil a gente tem, não sei se é de conhecimento, acho que não, de todos, a gente tem a maior feira de moda plus size do mundo em São Paulo. Nossa. Tem mais de 2.000 stands, né? A região do Sudeste está bem avançada nesse mercado, embora seja pouco conhecido porque é um mercado ainda periférico, não é? Sim. No shopping center de luxo, enfim. Uhum. Então é uma feira de moda enorme. E a Flávia Durante, que é a organizadora dessa feira, ela me relatou, eu fazendo entrevistas com ela, que recebia e-mails de mulheres que vestiam numeração 70 e que estavam há 10 anos sem conseguir comprar roupas, nem no departamento masculino, que é o que elas compravam antes, mas ao engordar estavam usando cangas e lençóis amarrados. Então, assim, é um estado, a gente não está falando de questões de saúde pública, a gente está falando do direito de consumir. Claro. Como é que uma pessoa dessa vai para uma entrevista de trabalho? Você usar o que você quer, o que você deseja, o que você tem vontade de estar na moda, assim como todo mundo. Sim, mas uma pessoa que não tem acesso ao consumo, consumo é muito importante. Ela não consegue ir para uma entrevista de trabalho, se amarrando com cangas, né? Então, assim, eu estou falando de um problema grave do âmbito do consumo. E isso é muito importante ser relatar. Tem que oferecer numerações grandes. Verdade. Isso em tudo, viu, gente? Desde o mercado, de shoppings, de lojas, né, de empresas, como também até nos brechós. Sim. Porque assim como eu, como qualquer outra mulher deseja ir nos brechós, a dificuldade está em várias situações. Tanto no plus size, como também eu reclamava muito questão de bustos grandes. Eu tinha muita dificuldade, eu até comentei, graças a Deus a gente tem aí a Véu Lingerie, eu comentava da dificuldade que eu tinha de encontrar sutiãs maiores, porque eu tinha a parte de baixo um pouco menor e não dava para eu casar. Sutiã e calcinha, se eu levasse a calcinha eu não usava, só ia usar o sutiã. E as cores, que eram sempre branca ou bege. Por que não outras cores? Então são muitas situações que quando você sente, você se incomoda. E isso a gente tem que ter essa empatia, de saber que assim como incomoda algumas coisas na gente, o outro também se incomoda e ele quer estar bem vestido. Você trouxe aqui, a gente trouxe aqui um painel que mostra vários gostos, desde biquínis a vestidos, bermudas e uma infinidade de cores e estampas que todo mundo quer usar. Que legal, né? Que isso é muito bom e que tem que ser. Eu acho que o mercado piauiense, teresinense, tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos. E eu acho que você pode ser essa mulher para dar esse pontapé, tá? Para ter uma feira aqui no Piauí. Já vou dizendo, viu, gente? É ela, tá? Você tem que dar esse primeiro pontapé para que a gente veja esse ambiente ser frequentado por várias pessoas e quem não teve ainda essa visão começar a ter, através do seu livro. Esse livro, como é que a gente faz para conhecer? Me fala quando foi que você escreveu, como é que vai ser, me diz aí. Então, o livro foi um resumo da minha tese de doutorado, que eu apresentei em 2019, em março. Em setembro de 2019, eu fui chamado para uma editora, a Estação da Letras e Cores, e a gente publicou em Porto Alegre, num evento de moda que estava tendo lá.
Foi muito interessante, eu venho recebendo muitos relatos. Interessante essas imagens que vocês trouxeram da cropped, né? Sim. Então é quebrar vários preconceitos. A moda plus size é quebrar vários preconceitos. Porque você não pode ser gorda e bonita e se amar e ter autoestima e usar uma cropped e mostrar a barriga, porque tem que ter barriga negativa, barriga zero para mostrar. Não. Então, assim, todo mundo tem o direito de experimentar o empoderamento que a moda é capaz de trazer no mundo contemporâneo. Então é muito importante. O meu livro, graças a Deus, já ficou em segundo lugar de vendas na Amazon, quando estreou assim na área da moda. E é um livro que vem ajudando também muito nessa coisa da autoestima, mas também servindo de literatura para vários alunos da área da moda, do design, da comunicação, que querem falar nesse tema e até então não tinha nenhum livro. Agora já tem. Você acredita que ano passado eu fui convidada para participar de uma banca de doutorado no Rio Grande do Sul, de uma aluna que estava falando de moda plus size, aqui em Teresina, na Universidade Federal do Piauí, a gente já vou para bancas de alunas falando de moda plus size, então já tem pessoas olhando, né? O sistema tradicional da moda, ele trabalhava com um único corpo, o magro, o jovem, o branco, por isso a sua dificuldade de achar sutiã, né? Então a gente tem que olhar para a diversidade, não é de gordo só que eu estou falando, é diversidade de cor, de raça, de tamanho. E por mais que seja ainda tímido e pequeno, a gente já tem um movimento de crescimento. E sabe, a gente tem o que comemorar. Com certeza. E, Aliana, você está falando algo muito interessante quando eu falo de estampas. Sabe, eu também falo de estampas. Porque, assim, durante muito tempo, usa estampa tal, que você vai se sentir mais forte. Usa estampa X, que vai se sentir mais magra. Usa o que você quiser. A estampa que você quiser, do jeito que você quiser. Essas proibições, essas coisas são muito chatas de se ouvir. É muito chato. Isso eu falo pra mim, pra você, pra todas nós. É muito chato quando, se você usar assim, vai ficar assim. Não, se eu usar do jeito que eu quiser, vai ficar do jeito que eu acho que tem que ser. Por isso que eu falo muito dessa questão de você começar realmente a se doar. Nós estamos vivendo o Piauí Pop, sim, onde várias pessoas estão tirando seus guarda-roupas, das suas gavetas, peças e itens que não usavam. Eu sou o tipo da pessoa que eu acompanho a moda, mas não acompanho. Quando tá todo mundo não usando lenço, é a época que eu tô usando. Não é porque eu tô contra, não. É porque são as minhas vontades. Eu uso cinto quando eu tenho vontade de usar, eu uso calça quando eu tenho vontade de usar, eu uso shorts quando eu tenho vontade de usar, que é coisa muito rara, porque não é muito meu estilo. Mas eu digo de verdade, mas tá na moda isso. Que legal, isso é bom pro mercado. O mercado precisa vender. Mas não tem que deixar de lado o que você tem em casa, o que você gosta. Né? As pochetezinhas estão vindo diferente, mas a gente gostava das que eram antigas, estamos gostando das que estão chegando. Então a gente precisa muito falar que o gosto e a vontade, ele tem que prevalecer. Você não acha, Liana? Eu acho. Eu acho que a moda, infelizmente, inclusive eu acho que ela é mal julgada por esse lado dela ser um pouco inquisidora, de dizer sim, não. Mas hoje, por exemplo, muitas consultoras de imagem já têm essa abordagem. Eu amei essa chegada das consultoras. Eu acho que as consultoras, né, Lorena, elas abriram um leque diferente de informação que era dado antes. Antes se dizia o seguinte, não pode, pode. Sabe o que elas dizem hoje? Pode tudo. Pode tudo que você quiser. E que você... Por que elas vieram? Que é muito bom esse mundo da moda. É muito bom porque são só dicas para você estar bem. Antes eu não sabia misturar as cores, hoje eu já sei misturar as cores. Antes eu não sabia o que ficava legal e hoje eu consigo perceber que dá para você ficar linda com várias peças misturadas. Tudo isso por causa da chegada das consultoras. Então, esse movimento da consultoria de imagem muito forte aqui em Teresina. Tenho várias amigas, alunas que estão trabalhando com isso e eu fico muito feliz porque o início da consultoria de imagem, da história, era essa história do não, da proibição, não pode isso, não pode aquilo, né? E hoje não, hoje eu vejo todas elas, por exemplo, vindo conversar comigo, dizendo, atendo pessoas que são gordinhas, que estão querendo melhorar a autoestima, e eu vejo como a consultoria de imagem melhora. Olha, a gente faz uma cartela pessoal que diz ali as cores que ficam melhor. Sim. Mas isso não significa uma proibição, você só pode usar aquelas cores. Não. É não entender nada ao pé da letra. É você saber que tem algumas coisas que prevalecem melhor ao seu tom de pele, com certeza, né? Ao seu cabelo, e aí você vai casar bem. Eu estava procurando aqui, enquanto você estava conversando comigo, viu? Não era falta de educação não, tá, gente? Estava procurando porque eu queria mostrar aqui algo para ela de uma blogueira que muitas vezes é muito criticada e eu não sei porque eu acabei seguindo ela. É a Thaís Carla. A Thaís Carla, ela veio para ser um diferencial. E eu queria entender por que ela falava tanto que era criticada. E um dia eu vi um marqueteiro aí colocando e colocou ela como uma das pessoas que é muito criticada. Que eu não entendi por quê. Porque ela quer ser o que ela quer ser.
porque ela tem vontade de ser o que ela gosta. Todo mundo faz o que ela faz. Ela não pode fazer? Ela não pode usar o biquíni que ela quer, ela não pode dançar do jeito que ela quer, ela não pode desfilar do jeito que ela não pode ser o que ela quer, as outras pessoas podem. Então, a gente tem uma cultura muito da mulher ter que ser obediente, né? Eu brinco até e falo no meu livro, com pesquisas científicas, não só senso comum, que realmente existe quando a mulher entrou no mercado de trabalho junto do homem, como você é uma jornalista aí, muito bem reconhecida, a sociedade criou outros mecanismos para continuar controlando essa mulher. E um deles foi o da beleza, do peso, da magreza. Então é como se a mulher não pode. A mulher gorda tem que se... É uma mulher velha, é uma mulher feia, ela tem que esconder o corpo. Então esses significados, eles ficam colados. E a gente está num processo de desconstrução de todos os significados. Isso faz parte da autoestima e também da vida psicológica das pessoas. Sim. Recentemente a gente também trouxe uma anã para conversar com a gente, que é um sucesso nas redes sociais. Tá bombando, ganhando muito dinheiro, falando o dia a dia dela, falando da vida do filho dela. Nós estamos falando aqui realmente de inclusão, gente. Existe um mercado forte, você falou de anão, para nanismo. Sim. Existem marcas, Via Voice for Fashion, não sei se posso falar o nome de marca. Não tem problema não. Que é uma marca, assim, muito interessante, social, que ela faz desfiles com... Eu tive o prazer de assistir uns desfiles dela, né? Não é aqui em Teresina, mas acho que a gente tem que fomentar esse mercado. E eu vou vendo, por exemplo, a gente estava falando de estereótipos, né? A gente passou a vida toda falando coisas que a gente não percebia, mas que bom que a gente tem esse momento de abertura. Por exemplo, quando a gente fala a cor da pele. Cor da pele, parece que a pele de todo mundo só tem uma cor. Não, gente, olha, em São Paulo eu fui chamada, ei, tu é amarela? Eu falei, sou, amarela. É. Amarela. Gente, na verdade as pessoas, elas têm que parar com isso. Pois é, quando você coloca cor da pele, você está excluindo pessoas que têm peles mais escuras. Claro. Não é a cor da pele de uma pessoa mais escura, né? Enfim, nós estamos falando aqui dessa chegada, né, dessa diversidade, dessa inclusão do seu livro e de divulgação e convidar todo mundo para não deixar de ver, de ler, de entender, de valorizar. E eu vou esperar essa feira com você. Ah, vou fazer a feira, gente, sim. faça. Já é um projeto antigo que eu venho estudando a respeito disso. Pois faça, não demore muito não. Assistindo o crescimento do mercado. A gente precisa fazer com que as mulheres conheçam, vejam, e vai ser uma mistura, vai ser um momento de inclusão, onde eu vou estar lá, também quero estar lá, quero ver, vou encontrar peças, vou encontrar acessórios e tenho certeza que muito bom gosto. Então, não deixe, receba. Que é com seu, certeza. Tá? Receba. E quem quiser conhecer de Gorda Plus Size, como é que faz? Quem quiser conhecer de Gorda Plus Size pode dar uma olhada na Amazon e consegue encontrar, mas também pode ir no site da Estação das Letras e Cores e comprar por lá. Existe a possibilidade de adquirir o livro físico ou também o e-book. Muito bom. E é muito bom ver você, linda, maravilhosa, falando de um assunto tão importante e necessário. Veja a visão dela. Nacionalmente já se respira e já se vê. E aqui, inclusive, a gente tem algumas modelos que já entraram em contato com a gente, que participaram até de Miss, foram Misses, né? Blue Size, modelos Blue Size. A gente está aguardando uma delas que disse que viria para o programa, para a gente valorizar mais ainda. Eu espero que o Piauí também vista essa camisa. Eu acho que as lojas e empresas estão deixando de ganhar dinheiro com várias mulheres querendo se vestir divinamente bem, com bolsas, acessórios, roupas, calçados, uma infinidade aí de oportunidade dentro desse empreendedorismo, não é isso? Uma infinidade de oportunidades. Você falou muito bem, as empresas estão deixando de ganhar dinheiro. São muitos preconceitos quando eu falo com os empresários, até de algumas marcas plus size colocam modelos abaixo do tamanho que eles vestem para exibir, porque eles dizem, elas não vão comprar quando tiver uma gorda. E aí todas as pesquisas que estão sendo feitas mostram o contrário. Quando elas veem uma gorda, elas se sentem mais empoderadas, se enxergam. Poder escolher. Eu acho que o pior de compras é quando você não tem opção. E é um mercado enorme, acessórios, né? Porque uma pessoa mais gordinha, por exemplo, ela tem um pescoço mais largo, eu sou gorda, e eu sei isso, a dificuldade que eu tenho. Então, assim, botas de cano longo em cidades frias, por exemplo, é um mercado enorme. A gente tem umas marcas que estão fazendo, porque uma gorda nunca pode usar uma bota de cano longo. Parece bobagem, mas é muito
triste você tirar de uma pessoa uma coisa de exclusão, a possibilidade dela usar a moda, dela usar o que os outros usam, porque eu tenho que ser excluída. Então, existe um mercado enorme de vestidos de festas, vestidos de noivas, e o mercado está cheio. Aqui em Teresina eu já fiz pesquisas, a gente tem um público grande. Muitas vezes essas pessoas estão escondidas, invisibilizadas, porque o preconceito faz isso. Mas o comerciante, ele tem que pensar em ganhar dinheiro. Verdade. E ele não, nem que não seja por empatia, que seja pela questão econômica. Você precisa ter numerações grandes. Verdade. E trazer satisfação. Sim. Né? Desejo, prazer de compra. O comércio é isso, é felicidade. Verdade. É você comprar, se sentir bem, se sentir bonito, ir para uma festa. É isso. Então, mercado teresinense, olhe para a mulher e para o homem gordo. A gente está falando só de mulher. Verdade. Mas tem muitos homens que também precisam. O mercado plus size masculino tem crescido muito também. Eu agradeço a sua presença. Foi muito bom a gente bater esse papo, porque eu acho que foi um bate-papo mesmo, onde a gente pôde trazer nesse painel a oportunidade das mulheres usarem as estampas que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, e vestir as roupas que elas desejam e estar aonde elas desejam estar. A verdade é, seja você, se ame, se valorize e busque pelo seu direito, tá? Quando chegar numa empresa, chega e cobra, né? Pode cobrar numa empresa. Olha, aqui não tem isso. Seria interessante se tivesse. Vocês precisam observar isso. Você quer uma bota? Chega lá numa empresa grande dessas que aí estão e diga, olha, vocês têm que trazer mais botas desse tipo pra cá, porque não tem e eu gostaria de comprar, né? Então é opção, é abrir os olhos. Eu acho que nessa época do Covid, se abriu os olhos para muita coisa. Por exemplo, o empreendedorismo sempre foi falado, mas nunca foi tão bem praticado, porque não tinha mercadorias, não tinha produtos, você tinha que comprar muitas vezes online. As dificuldades, porque as empresas não vendiam. Hoje você já tem empresas que vendem e que o cliente não precisa mais ir para longe comprar certos acessórios. Isso é muito legal, né? Momentos de crise como a pandemia, né, fazem as pessoas saírem do lugar comum, da comodidade e buscarem novas maneiras. Isso é ótimo, é inovação muito que a gente precisa, né? O Instagram dela vai aparecer na telinha para quem quiser, então, entrar em contato, tá bom? A Liana Aires. E eu acredito que a Liana também ajuda várias pessoas a se encontrar, se valorizar, a entrar nessa inclusão. Se ame sempre, tá bom? Quero agradecer pela sua presença. Linda. Obrigada, Tudo querida. de bom para você. você.